E por que isso precisa ser feito imediatamente após a apreensão? Porque a nuvem pode ser acessada remotamente. Então, enquanto a polícia está com o celular na mão, o sujeito pode ir em um outro computador, em outro lugar, apagar todos os rastros deixados ali. O que aconteceu no caso do Vorcaro? Pegaram o celular, quando iam analisar os dados, Toffoli, tranca no cofre aqui na minha sala. Questão de contar. Ainda dentro da CPMI do INSS, o presidente da comissão, que é o senador Carlos Viana, revelou que recebeu um pedido do ministro Dias Toffoli, relator do caso Master no STF. Viana disse que durante reunião realizada nesta semana, Toffoli pediu paciência para devolver aos membros da CPMI os dados do celular de Daniel Vorcaro, que estão em posse do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, coisinha de Jesus, né? Porque dança que é uma maravilha. E que Toffoli explicou ter decidido manter o sigilo dos arquivos por receio de que a divulgação dos dados prejudicasse o trabalho da Polícia Federal. Mas o ministro prometeu tornar as informações públicas assim que possível, né? Em agosto, talvez agosto de Deus, no dia 30 de fevereiro, talvez quando uma sexta-feira caia numa quarta, aí ele vai apresentar. E segundo o jornal O Globo, o relator da CPI do crime organizado no Senado, Alessandro Vieira, sustenta que existem fundadas suspeitas de que o contrato de 129 milhões de reais entre o Banco Master e o escritório de Viviane Bart de Moraes, esposa do Mussolini da Moca, seja, aspas, produto direto de lavagem de dinheiro de organizações criminosas. E esse é um dos argumentos que embasam o requerimento da quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da mulher de Moraes e do seu escritório protocolado na última segunda-feira. E por falar em contrato suspeito com o Master, o escritório de advocacia do ex-ministro da Justiça e do STF, Ricardo Lewandowski, não aparece em absolutamente nenhum processo relacionado ao Banco Master e os seus filiais. Como o Metrópolis revelou, Lewandowski mantinha um contrato de consultoria jurídica no valor de R$250 mil mensais com o Master. Esse acordo permaneceu vigente até setembro de 2025, durante parte do período em que Ricardo Lewandowski foi ministro do governo Lula. O contrato estava em nome da Lewandowski Advocacia, escritório registrado em nome da esposa Yara de Abreu Lewandowski e de seu filho Henrique de Abreu Lewandowski. Nenhum dos dois, contudo, atuou oficialmente como advogado em processos ligados a Daniel Vorcaro e às suas empresas. Daniel Vorcaro, inclusive, que esteve 17 vezes nas dependências do Banco Central em Brasília e São Paulo no ano passado. De acordo com o Estadão, Vorcaro participou de reuniões com membros da cúpula do Banco Central, como o presidente Gabriel Galípolo, em diretorias e departamentos estratégicos para os seus interesses. Os registros de entrada e saída do banqueiro revelam que ele passou mais de 34 horas nas dependências do Banco Central. Sem a presença de Viviane Bart de Moraes, sua advogada para atuar no Banco Central. Sem a presença da esposa ou do filho de Lewandowski, que poderiam advogar por caso do Banco Central. E só isso mostra que esses contratos, tanto para o Lewandowski quanto para a família do Moraes, são dinheiro a troco de nada. São mensalistas. E tanto a mulher do Lewandowski quanto seu filho são
como a mulher de Moraes, mensalina. E os desembargadores, ainda nessa história do Banco Master, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão descobriram nesta semana que o presidente do tribunal, Fross Sobrinho, transferiu, olhem isso, 2,8 bilhões de reais dos depósitos judiciais que o tribunal tinha no Banco do Brasil para o BRB, o Banco de Brasília. Emparedado pelas críticas, Fross Sobrinho afirmou que a decisão foi exclusivamente sua e que assume integralmente os riscos da aplicação. Segundo ele, a transferência garantiu um rendimento mensal de 15 milhões de reais, valor 5 vezes superior aos cerca de 3 milhões de reais pagos pelo Banco do Brasil, de onde os recursos foram retirados. Fross Sobrinho é amigo do ministro Flávio Dino. Esteve presente na cerimônia de casamento do ministro do STF. E vale ainda lembrar que Fross Sobrinho não respondeu, e da mesma forma o Tribunal de Justiça do Maranhão não respondeu, se esse rendimento triplo foi relativo a aplicações em papéis do Banco Master. Ricardo Rous. Vinato, o pedido do senador Alessandro Vieira, ele é muito pertinente e acho que tem que haver uma pressão para que esse pedido seja aprovado, essa convocação, quebra de sigilo das contas da Viviane Bassi, esposa do ministro Alexandre de Moraes, porque ele constrói ali uma linha muito plausível, e é por isso que deve ser investigado a fundo, entre a REAG, que era uma gestora de recursos que teve investigada aí em lavagem de dinheiro do crime organizado, o Banco Master e os pagamentos que são feitos ao escritório de Viviane Bassi. A gente sabe, 129 milhões, fora de qualquer realidade de grandes escritórios jurídicos para os serviços que sabemos agora não foram prestados. Ele ainda faz uma conexão com a Alex, que é um instituto ligado a Alexandre de Moraes, que tem aí patrimônios em mais de 12 milhões de reais, inclusive a casa onde o Alexandre de Moraes mora, em São Paulo, e outros imóveis espalhados por aí. Casa em Brasília, em São Paulo. Casa em Brasília. É apartamento. Apartamento. Não é apartamento que ele mora? Com 12 milhões dá para você comprar algumas coisas. Agora, a mansão de Brasília é um estouro. O que parece que não tem é um corpo educacional na Alex, não tem professor, nem tem, enfim. Eu acho que Instituto Educacional sem nada. Sem nada. É, exatamente. É biblioteca sem livro. É igual a cabeça do Alexandre. Zero. É, cabeça de bacalhau. Cabelos. Mas, enfim, faz muito sentido que o pedido do senador Alessandro Vieira seja atendido. Nós precisamos entender, porque aí tem muita coisa. Você vai ligando os pontinhos, igual aqueles joguinhos antigos de você ligar um ponto para formar uma imagem. Essa imagem vai ser horrível para o Brasil. Você vê que tem a questão do Tayaya, tem a questão do Toffoli e seus parentes. Agora já tem um amiguinho muito íntimo de Flávio Dino, que é presidente do Tribunal de Justiça, que manda dinheiro para o banco que teoricamente ia tentar salvar. Eu não sei se é muito íntimo, mas foi no casamento dele. Para mim, se você vai no casamento, se eu convido alguém para o casamento, é que é meu amigo. Eu não sou íntimo. Eu não convido amigo. É caro, né? Casamento é caro. Cara, e esses casamentos... então... mas ele, não se esqueça que ele é ministro do STF. Exatamente, né? Teoricamente ganharia 46 mil reais por mês. Mas enfim, eu acho que é um pedido muito pertinente, porque tem muita coisa equivocada, errada, que o povo brasileiro precisa entender, precisa saber, e se começa quebrando o sigilo. E eu acho que tem sim, o senador Alessandro Vieira aí tem que contar com o apoio da sociedade, tem que ter um movimento aí do pessoal da direita, da esquerda, apoiando a quebra de sigilo, que se isso der certo, vai se puxar, seguindo o dinheiro, muitas outras coisas aí, porque eu acho que aí, que é atrás das empresas da Viviane Bassi, escritório de advocacia dela, ou da Lex, Instituto Educacional, que vai se encontrar aí como é que está entrando o dinheiro para determinados ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, o Supremo deixará mexer com a mulher do Mussolini da Moca, Holliday? Sabe que é uma coisa engraçada? O Mussolini, aí eu falo Mussolini, o Benito André Amilcare Mussolini, né, o primeiro fascista. O Benito Mussolini
Ele chegou a ser primeiro-ministro da Itália nos anos de 1920. E aí, no final da década de 20, ele mandou matar um opositor. O nome dele era Giacomo Matteotti, era do Partido Socialista da Itália. E o Matteotti, ele mandou matar, e sempre negou que ele mandou matar. E ele faz igual o Lula, é engraçado, porque o negócio do Lula falando lá para Daniela Lima, né? Não, Denise, eu que mandei investigar. Eu quero tudo. O Mussolini, ele ia para a imprensa para falar isso. Não, eu mandei a polícia toda italiana porque eu quero justiça para o Matteotti. Sendo que ele mandou matar o Matteotti. Mandou a polícia investigar. Aí o que ele fez? Como a polícia estava investigando, ele proibiu a imprensa de fazer investigações paralelas. A imprensa só podia publicar relatórios da polícia fascista. Né? Igual umas coisas do TSE, né? A imprensa só não pode fazer investigação paralela, tem que ser o relatório do TSE. Tudo bem. Chega um determinado momento, acham o corpo do Matteotti, porque ele mandou uns paspalhos fascistas para executar o serviço, executar errado. Acharam o corpo dele e um menino de 10 anos de idade reconheceu um dos próximos de Mussolini como o executor do assassinato. Pois bem, o movimento todo na Itália era a imprensa pedindo a cabeça de Mussolini, fora Mussolini, etc., assassino, e ele era primeiro-ministro. Ele chegou no parlamento italiano, e todo mundo lá fora Mussolini, era dado como certo que era o fim da carreira política dele ali. O Mussolini, ele fez um silêncio sepulcral, olhou para a cara de cada um dos parlamentares da Itália e falou: olha, eu não vou renunciar. E o regimento do parlamento é claro. Basta um dos senhores pedir a minha investigação criminal. Se eu for culpado, eu serei condenado e vocês nunca mais vão me ver na política. Quem é que vai pedir minha investigação criminal aqui? Nenhum das centenas de parlamentares italianos pediu a investigação criminal de Mussolini. O que aconteceu? Ele ganhou mais 16 anos no poder e levou a Itália para onde levou. Então eu temo muito que aqui no Brasil a gente esteja vivendo, né, essa farsa, como dizia Marx no 18 Brumário de Napoleão Bonaparte, a tragédia da história se repete como farsa. Essa tragédia está se repetindo aqui como farsa. Que loucura. Eu acho interessante a forma como esses ministros, eles gostam de colocar as coisas, né? Como se estivessem fazendo uma grande tempestade num copo d'água. A gente viu aqui no início desse bloco de notícias o Toffoli falando para os senadores, falando para o senador Carlos Vena, que eles precisam ter paciência, que no momento certo ele vai liberar os dados do celular. Só que existe um detalhe muito interessante aí. O padrão da Polícia Federal em qualquer operação, quando se apreende um celular, é que se retire os dados imediatamente do aparelho e da nuvem conectada à conta do sujeito, que muitas vezes ele já apagou do aparelho, mas as conversas continuam na nuvem. E por que isso precisa ser feito imediatamente após a apreensão? Porque a nuvem pode ser acessada remotamente. Então, enquanto a polícia está com o celular na mão, o sujeito pode ir em um outro computador, em outro lugar, apagar todos os rastros deixados ali. E o que aconteceu neste caso do Vorcaro? O Mossad consegue fazer isso aí. Pois é, exatamente. O que aconteceu no caso do Vorcaro? Pegaram o celular, quando iam analisar os dados, o Toffoli
tranca no cofre aqui na minha sala. Ele fez igual o João Kleber, né? Apareceu o nome isso. do Moraes, o Toffoli chegou. Para tudo. Para. Comercial. Bem comercial mesmo. Bem comercial, Comercial. Vamos para os comerciais. Foi exatamente isso. E aí, esse tempo todo, tá aí o celular e tal, não sei o quê. E aí, quando ele finalmente decide, não, agora vamos analisar o celular. Peraí. Eu decido quem são os peritos. Isso nunca acontece. Tá aqui um jurista do meu lado. É comum um negócio desse, ô Pavinato? Não. Pois é. É comum? Não, isso é ilegal, aliás. Exatamente. Porque é a própria Polícia Federal quem decide. Porque ele já tem os seus departamentos, a coisa toda. E aí agora ele chega pra CPMI e diz, não, paciência, gente. Na hora certa vocês vão receber... Quer dizer, tá de sacanagem. Aí agora vem essa suspeita do senador Alessandro Vieira, e eu acho muito importante que tenha vindo dele, porque Alessandro Vieira não é um senador bolsonarista, também não é um senador petista, ele sempre manteve ali a sua linha de centro, errado ou certo, ele sempre manteve a linha dele, portanto, esta suspeita não pode vir acusada de um interesse ideológico, político-eleitoral, ou o que quer que seja. Inclusive, Alessandro Vieira tem a carreira de delegado, se eu não me engano, da Polícia Federal. Então, essa acusação ela é muito grave. Só que, agora sim, Viviane Bassi de Moraes, assim como o filho de Lewandowski, tem todo um sistema ao seu dispor para se proteger dessas investigações e, com certeza, vão usar tudo isso ao favor deles. Olha, só dois complementos rápidos aqui. A teoria criada, a tese criada pelo Alessandro Vieira é muito, mas é muito plausível para quem entende um pouco do sistema financeiro, lógica de lavagem de dinheiro, mas é muito bem construída. Então, caberia mais uma vez aqui, igual falamos do caso do filho do Lula, a Viviane Bassi, ao ministro Alexandre de Moraes, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, a mulher dele vai lá e mostra que ele está errado, porque a tese ela é perigosíssima para o país. É muito complexo, Pavinato. Mas então, o problema é isso, ter o mesmo destino da teoria Zavascki. Lembra da teoria Zavascki? Teoria Zavascki, chegou uma hora, acabou. Mas você sabe quem está dançando? Quem está com o celular. Quem está com o celular do Vorcara? Quem estava dançando ali, pô. Presidente do Senado. É verdade. Ele está numa alegria, por isso aquela dancinha do começo, pô, ele tem acesso. Imagina. Aquilo lá para mim é tóxico. Na situação que o Brasil tá, fazer uma dança daquela, aquilo para mim é tóxico. É tóxico. Não pode ser tóxico. Jair Bolsonaro foi ouvido na prisão em Brasília no âmbito de uma investigação por supostos crimes cometidos com... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.